Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula 20, né, aqui na nossa disciplina, né? E a gente está vendo agora circuitos de segunda ordem, onde na aula passada a gente viu como equacionar circuitos do tipo RLC série, RLC paralelo, ou mesmo circuitos genéricos, né, que não se encaixam em nenhum desses casos. E a gente viu então dessa aula passada, né, que a resposta natural do circuito ela depende da solução da equação característica, né, onde a equação característica é um polinômio de segundo grau. Logo, a solução desse polinômio de segundo grau são duas raízes, não é, que são obtidas pela fórmula de Bhaskara, aplicada nesse polinômio, né. Então, dependendo da solução, né, dessa equação característica, ou seja, das raízes, a gente vai ter três tipos diferentes de respostas naturais, né, que podem ser duas raízes reais e distintas, ou duas raízes reais e iguais, ou duas raízes complexas. Isso aí vai gerar, então, três tipos de resposta natural que vão ter uma evolução diferente no tempo. Tá? Então a gente vai dividir essa aula aqui em três vídeos, onde no primeiro vídeo agora a gente vai estudar o caso superamortecido, no próximo vídeo daí o caso criticamente amortecido e no último vídeo o caso subamortecido. Tá? Então, pessoal, como eu comentei, não é? A resposta natural, primeiramente, a gente tem que entender que ela é a resposta que vai comandar, vai reger o comportamento dinâmico do meu circuito. Tá? O que é esse comportamento dinâmico? A gente sabe que na análise transitória de circuitos elétricos, a gente vai ter uma condição inicial, não é? Como a gente está trabalhando com circuitos CC, não é? Os capacitores carregados, os indutores carregados vão ser um circuito aberto e um curto-circuito, respectivamente. Né? Mas quando a gente tiver uma mudança no circuito, seja uma chave fechando ou uma função de grau aplicada em uma fonte, por exemplo, né, a gente vai ter uma mudança no estado desse circuito, passando de um estado de equilíbrio, que ele estava em T menor do que zero, até um próximo estado de equilíbrio em T igual a infinito, que a gente chama, não é? Ou seja, quando esse circuito estabilizou. Então, a evolução das variáveis no circuito entre um estado de equilíbrio e outro, né, essa variação dinâmica, é justamente o que a resposta natural vai nos fornecer. Tá? Por isso que a gente tem que lembrar que a resposta natural, sempre o valor final dela, não é, vai ser igual a zero. Tá? E quem vai determinar, digamos, o valor final mesmo, em t igual a infinito, é a resposta forçada. Tá? Por isso que a gente divide a análise entre resposta natural e resposta forçada. Tá? Então a gente viu na última aula, não é, que todo o circuito de segunda ordem ele pode ser representado por uma equação característica desse tipo aqui, não é? E essa equação característica, por ser um polinômio de segundo grau, ela vai ter duas raízes, tá? Que são dadas aqui em função de alfa e ômega zero. Tá? Então, todo o circuito a gente vai analisar em função desse formato de equação característica. Tá? Porque essa equação característica ela serve tanto para circuitos do tipo RLC série, RLC paralelo, ou mesmo um circuito que não se encaixa em nenhum desses casos, né? Que seria o que a gente chamou de circuito genérico. Tá? A única coisa que vai mudar do caso RLC série para o RLC paralelo é o valor desse alfa, certo? O ômega zero vai ser igual para os dois casos. E a gente viu que para o caso genérico, a gente precisa, digamos,
a resolução ela é um pouco diferente, não é? Onde a gente vai ter que equacionar o circuito através das leis de Kirchhoff, para então encontrar uma equação diferencial de segunda ordem, não é? E dessa equação diferencial a gente vai tirar os termos, né? O alfa e o ômega zero, só comparando os dois polinômios, certo? Então, pessoal, digamos, essa resposta aqui, não é? Essas raízes vão nos definir qual é a resposta natural do meu circuito, certo? Então, a gente pode ter 3 casos dependendo do que eu tenho aqui, esse termo dentro dessa raiz, não é? Quando o meu alfa é maior que o ômega zero, eu vou ter aqui um número positivo, logo eu vou ter 2 raízes reais e distintas. E esse é o caso que a gente denomina de caso superamortecido, certo? Então essa aqui é a minha condição para o caso superamortecido, quando o alfa ele é maior do que o ômega zero, tá? Nesse caso, né, pessoal, bom, aqui a gente tem as equações que definem, eu gosto de deixar sempre essas equações aqui nos slides para vocês consultarem, não é? Para não precisar ficar procurando lá no slide da aula anterior, não é? Mas aqui estão os valores do alfa para um circuito RLC série, né, que é R sobre 2L. Para o circuito RLC paralelo é 1 sobre 2RC. E o ômega zero ele é comum para os dois casos, não é? Que é 1 sobre raiz de LC. O que nos dá, e também a gente tem aqui no caso o circuito genérico, né, que a gente tem que comparar esse 2α com o que estiver multiplicando a derivada, não é? Porque aqui a gente tem derivada ao quadrado, derivada, e aqui é a função sem derivada, não é? Então, uma vez que a gente obtiver a equação diferencial de segunda ordem nesse formato, a gente vai ter aqui a derivada sendo multiplicada por 2α, não é? Então, por exemplo, se eu tiver 10 vezes a derivada, eu tenho que o alfa é igual a 5, não é? E da mesma forma, esse termo aqui, ele é ômega zero ao quadrado, tá? Então, pessoal, o caso superamortecido, ele é o caso mais simples em termos matemáticos, tá? Porque a gente sabe que a resposta natural, isso aqui a gente viu da aula passada também, não é? Ela é composta de 2 termos, não é? Onde cada um desses termos aqui é dependente das raízes, não é? A raiz S1 e a raiz S2, tá? E a gente tem aqui as constantes a serem determinadas, não é? A1 e A2, tá? Eu digo que o caso superamortecido é o mais simples, porque nesse caso nós vamos encontrar 2 valores reais para S1 e S2. Tá? Então basta a gente substituir nessa equação mesmo aqui e a gente já vai ter a resposta natural do circuito pronta. Tá? Um detalhe que eu gostaria de destacar é que os valores de S1 e de S2 sempre serão negativos, certo? Ou seja, eu sempre vou ter uma exponencial decrescente, não é? O que vai fazer com que a resposta natural tenda a zero, não é? Se eu tiver um valor positivo para S1 ou S2, a resposta natural tenderia ao infinito, não é? Então S1 e S2 sempre vão ser números reais negativos, tá? E uma questão aqui importante também que eu gostaria de comentar é o seguinte: quando a gente vai encontrar essas raízes, não é? S1 e S2, a gente vai partir do equacionamento do circuito para uma determinada variável de interesse, tá? Vocês devem estar lembrados que quando a gente equacionou o circuito RLC paralelo, a nossa variável de interesse era a tensão do capacitor. Tá? Por que eu trabalhei com a tensão do capacitor?
porque ela é a variável comum entre todos os elementos, não é? O capacitor tem paralelo com o resistor e com o indutor. Então a tensão do capacitor é a mesma tensão do indutor, é a mesma tensão do resistor. Por isso a gente equacionou em função da tensão do capacitor. Por outro lado, quando a gente trabalhou com um circuito do tipo RLC série, a gente equacionou a corrente, não é? Porque a corrente do indutor, que é uma variável de interesse também, ela era a mesma corrente do resistor e a mesma corrente do capacitor. Então, por isso, a gente trabalhou com essa variável. Tá? E também quando eu utilizar um circuito genérico, não é? Então, esse valor de alfa e ômega zero aqui eu obtive equacionando corrente no indutor. Esse valor de alfa e ômega zero eu obtive equacionando tensão do capacitor. E essa expressão aqui, ela pode ser tanto para a tensão do capacitor quanto para corrente no indutor. Tá? Ou posso ter um circuito com dois capacitores, que vai ser um circuito de segunda ordem também. E aqui vai ser a tensão de um dos capacitores, ou dois indutores. Tá? Pode ser qualquer variável de interesse para obter aqui os valores do alfa e do ômega zero, que consequentemente são os parâmetros que vão me definir as raízes S1 e S2, não é? A gente viu aqui, não é, que S1 e S2 são definidos em função do alfa e do ômega zero, tá certo? Mas aqui o que eu queria, por que eu estou falando tudo isso para vocês? É que uma vez que eu obtive os valores de S1 e S2, não importa se eu obtive eles através da tensão do capacitor ou da corrente no indutor, tá? As raízes S1 e S2 são as mesmas para todas as variáveis do circuito, certo? O que significa que eu posso usar os valores, por exemplo, aqui, ó, do alfa e do ômega zero que eu obtive para o circuito RLC série, ou seja, eu obtive esses valores aqui equacionando corrente no indutor, e os valores de S1 e S2 eu posso usar para determinar a resposta natural da tensão do capacitor. Não, eu posso fazer aqui que a resposta natural da tensão do capacitor é A1 vezes o S1, né, que eu encontrei, mais A2 que multiplica E elevado na S2, que é outro valor que eu encontrei, mesmo equacionando a corrente no indutor. Tá? Mas os valores de S1 e S2 são os mesmos para todas as variáveis do circuito, certo? E depois vão ser os mesmos também para corrente no capacitor, para tensão no indutor, ou para tensão e para corrente em qualquer resistor do circuito, certo? Então, uma coisa não está atrelada à outra. O valor do S1 e do S2 não está atrelado com o equacionamento da variável que eu usei para encontrar esses parâmetros, certo? Então, qual vai ser a diferença, então, se essa equação aqui vai ser a mesma, né, pessoal? Então, significa que para um circuito de segunda ordem, imagina um circuito RLC, eu tenho que a corrente no indutor é A1E na S1T mais A2E na S2T, tá? Para aqueles valores de S1 e S2 que eu achei. E a tensão do capacitor vai ter a mesma equação, certo? Vai ser A1E na S1T mais A2E na S2T. Tá? Daí vocês devem estar pensando assim, tá, mas vai ser a mesma resposta, tensão do capacitor, corrente no indutor? Não vai ser. Por quê? Porque eu vou ter respostas forçadas diferentes, não é? Tanto a minha condição inicial para a corrente no indutor provavelmente vai ser diferente, né, da condição inicial de tensão do capacitor, a derivada da condição inicial vai ser diferente também, e a resposta forçada vai ser diferente. Quer dizer que na hora que eu calcular o valor do A1 e do A2 para a tensão no capacitor e para a corrente no indutor, eu vou ter valores diferentes de A1 e A2, certo? E é justamente isso que vai diferenciar uma resposta da outra, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que
Uma vez que eu encontrei os valores de S1 e S2, eu posso usar para qualquer variável do meu circuito. Tá? Qualquer não, tá? Porque quando a gente obtém a resposta natural, a gente sempre trabalha com as variáveis de interesse. Tá? Ou seja, corrente no indutor ou tensão no capacitor. Tá? Eu digo para qualquer variável porque depois, consequentemente, todas as variáveis do circuito vão ter as mesmas raízes. Tá? Mas eu vou usar para calcular ou corrente no indutor ou tensão do capacitor. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, o caso do superamortecido, eu vou ter essa resposta aqui, certo? Ou seja, eu vou ter a soma de duas exponenciais decrescentes. Tá? Por isso que a minha resposta também tem um formato de uma exponencial decrescente. Tá? Aqui eu coloquei as três respostas juntas para que vocês tenham comparativamente como que é o caso superamortecido, que é o que a gente está vendo agora. Então, por exemplo, no caso aqui da carga de um capacitor, pode ser, não é? Quer dizer que a tensão nesse capacitor ela vai se carregando em um formato exponencial, decrescente, não é? E vai estabilizar no valor final sem ter nenhum valor acima desse valor final, certo? Já o caso criticamente amortecido, ele vai ter um sobrevalor, por exemplo, aqui, não é? Se o meu valor final é 24, ele vai chegar lá por 30 volts, por aí, e depois vai decair, vai estabilizar no valor final de 24, não é? Então, o caso criticamente amortecido, ele vai ter digamos, uma sobreoscilação em volta do valor final. E o caso subamortecido, que é o que a gente vai ver no terceiro vídeo, ele oscila em torno do valor final. Né? Ou seja, ele passa lá, vai até 40, depois cai até 17 e vai oscilando até estabilizar no valor final. Tá? Então essa aqui é a diferença no tempo dessas três respostas. Então essa equação, tendo S1 e S2 negativos, ela vai ter sempre essa tendência, certo? De estabilizar no valor final, sem ter sobre oscilação, nada, né? Só num formato exponencial decrescente. Tá? Então, pessoal, a gente vai fazer aqui um exemplo, tá? Que eu vou fazer para vocês, só para obter a resposta natural. Tá? Então, eu não vou calcular aqui condição inicial, derivada da condição inicial, resposta forçada, né, que seria a resolução completa de um exercício. Eu quero mostrar para vocês só como a gente vai chegar na resposta natural desses exercícios. Tá? Então, a gente vai aqui analisar esse primeiro. Tá? E aqui eu tenho que sempre seguir aqueles passos, não é? Para obter essa resposta natural. A minha resposta natural, pessoal, como que eu obtenho ela? Ela é obtida para t maior do que zero, não é? Então, eu tenho que obter ela para t maior do que zero. E as fontes independentes, né? Elas têm que estar desabilitadas, né? Elas têm que estar zeradas. Tá? Nesse caso aqui, como esse meu interruptor ele abre e tira fora a única fonte independente do circuito, para ter maior do que zero, então eu não vou ter nenhum problema com essa questão dessa fonte independente. Né? Eu não vou ter que desabilitar nenhuma fonte. Tá? Eu só vou ter que redesenhar o circuito aqui para ter maior do que zero. Né? Então, em t maior do que zero, eu tenho um circuito com esse formato aqui. Não é? Nós vamos aqui.
estou aqui fazendo bem completinho, tá, pessoal, para vocês entenderem bem o procedimento. Bom, esse circuito ele é um RLC série, ele é um RLC paralelo, assim não dá para saber, não é? Então, pessoal, eu vou conseguir isso aqui só simplificando esse circuito, não é? Então eu tenho aqui esses resistores de 15 ohms e 25, eles estão em série, não é? Fica um resistor de 40 ohms. E se vocês olharem aqui, ó, nesses pontos, ó, ele vai estar conectado entre esse ponto e esse ponto aqui. Significa que esse resistor de 40 ohms ele vai estar em paralelo com um resistor de 60. Não é? Então 40 em paralelo com 60 vai ficar um resistor de 24 ohms. Tá? E esse resistor de 24 ohms fica em série com um resistor de 6 ohms. Tá? Então a gente passa a ter um circuito do tipo RLC série, não é? Onde o meu R ele é igual a 24 mais 6, que é 30 ohms. O meu L é igual a 3 ohms. Tá? E o meu capacitor é 1 sobre 27. Tá? Então, como a gente tem um circuito do tipo RLC série, a gente tem que verificar os valores de alfa e ômega zero para o circuito RLC série. Então, podem ver que o alfa é R sobre 2L. Não é? Então, o meu alfa é R sobre 2L, que é igual, então, a 30 dividido por 2 vezes 3. Né? Vai ser igual a 5. E o meu ômega zero é igual a 1 sobre raiz DLC. Certo? Meu L é 3, então eu tenho 3 dividido por 27. Faço a raiz disto. Inverto e tenho o valor do ômega zero, que é 3. Tá? Então aqui eu estou fazendo o procedimento para mostrar para vocês como que a gente obtém a resposta natural, tá, pessoal? Agora eu preciso saber que no caso do circuito, na verdade não é nem por causa subamortecido ainda, mas eu posso calcular aqui agora direto os valores das raízes, não é? S1 e S2. Eu sei que a equação, ela é, se a gente for verificar da resposta ali dos nossos slides, né? A gente tem que S12 é menos alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tá? Então, eu tenho que essas raízes vão ser menos alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tá? Então, eu tenho que S12 vai ser igual a menos 5 mais ou menos raiz de, nós temos aqui 5 ao quadrado 25, menos 9, né, que fica 16. Logo, S1 e S2 vai ser menos 5 mais 4, que é menos 1, e menos 5 menos 4, que é menos 9. Tá? Então, aqui eu tenho as raízes da minha equação característica, certo? E agora, então, eu posso obter a resposta natural. Tá? Eu sei que a resposta natural, vou chamar de xn dt, ela é igual a A1 e na menos t, né, menos 1 vezes t, mais o A2 e na menos 9t. Tá? Quer dizer, então, que essa resposta natural aqui, pessoal, ela é válida tanto se eu for equacionar a tensão no capacitor, quanto a corrente no indutor. Tá? Então, por exemplo, o meu VCN dt, né, resposta natural de tensão, é A1
E na menos T mais A2 E na menos 9T. Tá? Ou se eu estivesse trabalhando com a corrente no indutor, é a mesma coisa, certo? A1 E na menos T mais um A2 E na menos 9T. Tá? Óbvio, né, pessoal, que os valores de A1 são diferentes aqui de uma equação para outra. Tá? Eu vou ter que obter o valor do A1 e do A2 depois que eu obtiver, né, a resposta completa. Né, a partir aqui eu tenho a resposta natural. Eu vou calcular também a resposta forçada. Com isso eu obtenho a resposta completa. E daí, nessa resposta completa, eu vou substituir as condições iniciais, né, que seria a condição inicial de tensão e derivada da tensão, para o caso se eu estiver calculando VCN dt, ou a condição inicial da corrente e a derivada da condição inicial da corrente, se eu estiver calculando a corrente no indutor. E com isso, então, eu consigo obter os valores do A1 e do A2, certo? Mas o que nos interessa agora aqui é essa resposta natural, tá, pessoal? Então, o que a gente fez aqui? A gente interpretou o circuito para T maior do que zero, né? Redesenhou ele. Ao redesenhar, a gente podia chegar num circuito do tipo RLC série, RLC paralelo ou um circuito genérico. Tá? Aqui, esse circuito, uma vez que a gente consegue associar os resistores, a gente chegou num circuito do tipo RLC série. Tá? Se vocês não tivessem enxergado, tá, que eu poderia fazer o paralelo daqueles 40 ohms com 60 ohms e tivessem deixado um circuito com duas malhas, vocês poderiam equacionar esse circuito e devem chegar na mesma equação característica que a gente chega usando aqui os valores do alfa e do ômega zero para o circuito RLC série. Tá? Não quer dizer que se não enxergar isso não vai conseguir resolver, só vai resolver de uma maneira mais difícil. Tá? Então, eu poderia ter esses três casos, né? RLC série, RLC paralelo ou o circuito genérico. Nesse caso foi RLC série e já tenho aqui as equações prontas, não é? Para o alfa e ômega zero. E uma vez que eu tenho alfa e ômega zero, essa equação aqui para S12, tá? Esta aqui, ela é a mesma para todos os circuitos, certo? RLC série, RLC paralelo ou para o circuito genérico. Tá? A única coisa que vai mudar aqui são os valores do alfa e do ômega zero para cada um desses circuitos. Tá? Obtenho as raízes da minha equação característica, tá? E uma vez que eu verifico que eu tenho raízes reais e distintas, tá? Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso por aqui, ó, o alfa e o ômega zero. Tá? Uma vez que o meu alfa é maior que o ômega, o ômega zero, eu sei que eu tenho o caso superamortecido. Tá? E se eu sei que eu tenho o caso superamortecido, eu sei que o formato da minha equação para a resposta natural é esse daqui. A1 E na menos T, E na menos S1T mais A2 E, A1 E na S1T, né, que vai ser um número negativo, S1 e S2, mais o A2 E na S2T. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a resposta natural, então, de circuitos de segunda ordem do tipo superamortecido, tá? Quando o alfa é maior que o ômega zero. O outro exemplo, então, eu vou deixar como tarefa para vocês resolverem para daqui uma semana.